Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei falando sobre um caso de exorcismo no qual eu mesmo fui o exorcista. Vejam bem, estamos em 2018. Esse fato ocorreu mais ou menos em novembro de 2017. Estou em 2018 gravando este vídeo. E bem, por volta do início do mês de novembro de 2017, ocorreu um caso, como eu já disse, de exorcismo aqui no meu bairro, no qual uma vizinha tinha um filho que ele já estava com seus 19, 20 anos, mas estava sendo atormentado por um espírito maligno. E segundo a mãe dele, desde os 14, 15 anos. E segundo ela, tudo começou depois que ele fez o jogo do copo. Ele recortou os papeizinhos com o alfabeto, os números, enfim, aquele jogo no qual as pessoas invocam os espíritos. E a partir daquele dia, segundo a mãe dele, o menino ficou estranho e passou a consumir drogas ilícitas, né? Começou pela maconha e logo depois passou para drogas mais pesadas, como a cocaína e o crack. Pois bem, essa ação de exorcismo durou mais ou menos uns 3 a 4 dias da primeira semana de novembro de 2017. Bom, eu tinha acabado de chegar de uma consulta que eu fui fazer a uma consulente no apartamento dela, uma consulta de mesa radiônica. Eu tinha acabado de chegar quando a mãe do rapaz aparece lá em casa. Era aproximadamente umas 9h30 da noite, né? E ele, segundo ela, ele estava sendo atormentado pelo espírito. Então eu fui, assim que cheguei, só deixei a mesa radiônica no escritório e fui lá para casa da senhora, da minha vizinha. Eles moram ainda hoje na mesma rua, aqui no bairro São Gerardo, em Fortaleza, Ceará. Então, chegando lá, o rapaz, ele estava em pé, de frente para o sofá. Do lado dele estava a irmã dele, uma adolescente, ou uma pré-adolescente, e dava para escutar os arranhões e o rosnado de um cão ou de um lobo. Enfim, era como se fosse uma espécie de demônio licantropo. E assim que eu chego na sala, que eu escuto o barulho das garras dele arranhando na parede e rosnando, porque não dava para ver nada.
ele estava invisível, mas dava para ouvir o rosnado dele e as garras. Assim que eu chego na sala, que o demônio me vê, o espírito me vê, percebe minha presença, ele sobe pela parede, dava para escutar as garras dele subindo, como se fosse pelas paredes e indo em direção ao forro da casa. A casa era forrada e ele se dirigindo para a parte da frente da casa e de lá desaparecendo. Enfim, a gente passou a noite toda conversando sobre aquele acontecimento. Eles entraram mais em detalhes e foi nessa noite que eu fiquei sabendo de todo o problema do rapaz, de toda a problemática dele com o consumo de drogas, com a questão que tudo começou com o jogo do copo, né, com a invocação do espírito durante o jogo do copo. Enfim, nessa noite foi que eles me contaram todos os detalhes, até chegar àquele ponto. Na segunda noite, eu estava trabalhando, estava fazendo um serviço no computador, quando, eu acho que era mais ou menos próximo da meia-noite, quando a mãe desse rapaz aparece novamente, desesperada, chorando, dizendo que o filho dela estava morrendo e que ele estava sendo atacado pelo espírito, e pediu para eu ir fazer alguma coisa pelo rapaz. Então eu peguei 4 velas vermelhas e uma branca e me dirigi para a casa da senhora novamente. E chegando lá, o rapaz estava deitado no sofá. Era sempre no sofá da sala que começava e que ocorria esse fenômeno diabólico. O rapaz, ele estava deitado de costas, né, sofá, e ele não conseguia se mexer. A ponta dos dedos das mãos estava completamente roxa. O rosto do rapaz completamente roxo. Os pés, a ponta dos pés, principalmente, completamente roxo. O rapaz estava morrendo. Ele não se mexia, ele não conseguia respirar e ele estava suando em bica. Ele suava bastante. Então, eu pedi para a mãe dele, que chorava desesperadamente, e a garota também, a irmã do rapaz, ambas choravam de forma desesperada, e eu pedi para que a garota, a irmã do rapaz, me trouxessem, para que elas duas me trouxessem 5 copos de vidro com água. Enfim, eu acendi as 4 velas, botei nos 4 cantos da sala, e a outra eu coloquei em cima de um cômodo. Acendi a vela branca, as 4 velas vermelhas em cada canto da sala. Acendi a vela branca, coloquei os copos de água próximo às velas e fiz uma ladainha. E o espírito se foi, né? Mas enquanto ele estava lá, dava para ver ele rosnando e arranhando a parede, como se ele tivesse garras. Ninguém via nada, mas era como se fosse um lobo, um cão gigantesco, alguma coisa assim. Bom, o menino, como eu já disse, depois que eu fiz o ritual, esse ritual de magia, o menino começou a respirar e voltou à coloração normal dele, da pele dele. E a mãe emocionada, a irmã emocionada, abraçaram o rapaz e me agradeceram muito.
Pois bem, quando foi no dia... Não foi no dia seguinte, passou esse dia, aí foi no dia de sábado, se eu não me engano. Não, passou esse dia, era um dia de sábado, e a mãe do rapaz foi até o meu escritório, e lá ela perguntou se eu não poderia fazer algum ritual para expulsar aquele demônio de forma definitiva da residência dela. E eu falei que ia tentar fazer alguma coisa. Então quando era mais ou menos umas 18 horas, ela veio lá em casa, né? Foi lá no escritório, na parte onde fica o meu escritório, a minha empresa. E lá ela disse que estava levando o rapaz, a menina, irmã dele, filha dela, para a casa de praia deles, mas que gostaria que eu ficasse lá na casa dela e esperasse qualquer tipo de manifestação ou não, e fizesse algum ritual, caso ocorresse algo, e eu expulsasse de forma definitiva aquele espírito maligno. Então eu concordei, e ela me deu a chave da casa dela, e ela saiu com o garoto. Ela era viúva, ela está viva ainda, ela é viúva, e saiu, né, só com o rapaz, a menina, e foram para a casa de praia deles, e eu fiquei lá na casa. Eu cheguei lá umas 20, 21 horas, mais ou menos, e lá, assim, as casas aqui no meu bairro, na minha rua, elas têm o mesmo padrão. A minha de esquina e a dela deve ser a terceira, a quarta, mais ou menos, eu não me recordo bem. E lá eles, na parte do L, que fica um salão e o quintal, eles estavam fazendo uma construção como nós fizemos aqui, como eu fiz aqui também. E aumentei a minha empresa, aumentei o meu escritório. Eles estavam fazendo a mesma coisa. Então a casa ficou, a parte forrada da casa eu não tive acesso, estava totalmente trancada. E eu fiquei na parte lateral, onde estava em construção a parte lateral e a parte de trás, que era o quintal. A parte do quintal estava totalmente aberta. A parte onde eu estava deitado, onde eu armei a minha rede para dormir, estava forrado apenas com telhado em algumas partes, e outras tinha apenas as ripas e os caibros, que onde eu estava deitado na rede dava para ver as estrelas, porque nesse dia não fazia vento de forma alguma, estava tudo parado, o tempo estava parado, um calor insuportável e muito mosquito, muito. Então, bem, ela me deixou lá com um ventilador, acesso a uma garrafa, um garrafão de água, enfim. Eu jantei no escritório e fui para lá. Então eu armei a rede, como eu já disse, tinha água, tinha algumas coisas, uma mesa de madeira do lado, e eu me lembro que nesse dia eu tentei levar meu pentagrama, mas eu não encontrei. Procurei meu pentagrama e nada. A única coisa que eu levei, pasme, foi uma vela preta e uma caixa de fósforo, só. Então eu estava deitado na rede, tinha uma mesa de madeira próxima da onde eu estava, tinha a vela, a caixa de fósforo, eu deitado na rede, e o ventilador próximo, em cima de uns tijolos, não me lembro bem, e enfim, ventilador, a mesa de madeira, eu deitado aqui na rede,
a mesa de madeira, a vela e o fósforo ao lado, e eu deitado e olhando para cima, apenas caibros, ripas, e eu olhando para cima para as estrelas. Aí passou da madrugada e eu não conseguia dormir. Quando foi chegando mais ou menos 1h da madrugada, aí a energia é cortada, acaba a energia. Era como se fosse uma espécie de blackout naquela região, nessa região aqui do São Gerardo, do meu bairro, que se chama São Gerardo. Pronto, aí o ventilador parou de rodar. Com o ventilador o calor já estava insuportável. Quando ele parou, então eu comecei a suar de forma desenfreada. Não conseguia dormir. Os mosquitos, assim, centenas. Enfim, quando foi chegando mais ou menos às 3 da madrugada, foi que eu estava conseguindo adormecer. Mas antes de tirar um cochilo, o demônio aparece. Como eu já disse, eu estava na lateral da casa, uma parte forrada na telha e outra não, uma parte coberta, outra descoberta. A parte da casa ficava ao lado, a parte forrada. Eu estava quase dormindo quando eu escutei aquele barulho enorme, aquela pancada gigantesca em cima do forro, da parte da frente do forro da casa. Eu acordo. Foi tão forte que eu não sei como é que o forro suportou aquela pancada. Então eu me levanto e me sento na rede. A entidade estava do outro lado, na parte forrada, como eu já disse, que eu não tinha acesso, eu não tinha visão, mas eu escutei apenas o barulho. Então eu estava só de cueca, suado, me levanto, calço minha chinela havaiana, pego a vela preta, pego a caixa de fósforo e vou andando para o quintal que estava descoberto ainda naquele período da obra, naquela fase da obra. À medida que eu ia andando em direção ao quintal, o demônio ele ia se locomovendo também no forro da casa e me acompanhando. À medida que eu andava, ele me acompanhava. E eu escutava aquele barulho horrível, pareciam ossos gigantescos de elefante, aquela coisa bolando sobre o forro, aquela pancada forte. Era uma coisa horrível, não dá para descrever com perfeição, era horrível. Então, quando eu chego no quintal, que eu olho para cima, o barulho para exatamente no limite do forro. E tinha uma espécie de abertura, uma espécie de buraco que tinham deixado lá, que os pedreiros tinham deixado, e eu não via nada. A entidade estava invisível, mas do buraco dava para ouvir o rosnado e as garras dele na parede. Então, nessa hora eu pensei, eu vou acender a vela e vou fazer algum ritual de magia improvisado. A entidade captou telepaticamente o meu pensamento. Nesse exato momento, começou a ventar. Começou uma ventania muito forte. Não dava para acender a vela. Eu só fiz pensar em acender a vela. E começou essa ventania. Como eu já disse, o tempo estava parado. É tanto que eu estava suando, feito um porco. Eu suava em bica. E de uma hora para outra começou a ventar. O que foi que eu fiz? Tinha um banheiro pequeno, ainda em construção, cheio de barras de ferro, não era entulho, mas era barra de ferro
que eles estavam utilizando lá durante a obra. E tinha um sanitário que não tinha água e o mau cheiro era terrível, de urina, porque, como já disse, não tinha água, era lá que os pedreiros urinavam. Então eu entro no banheiro e era uma porta sanfonada. Eu abro a porta, entro, fecho a porta e fico agachado. Eu peguei essa caixa de fósforo de cima do fogão lá do escritório. Tinha no máximo 6 palitos. Veja bem, imaginem a cena. Estava dentro de um banheiro minúsculo, suando. O suor suava tanto que caía suor dentro do meu olho. Eu estava agachado, escutando o rosnado do demônio, as garras dele na parede, a ventania lá fora era tão forte que a porta sanfonada, ela se mexia. Era aquele vai e vem. Eram 6 palitos que eu tinha só na caixa de fósforo. Acendi um, ele apagou. Acendi o segundo, apagou. Acendi o terceiro, ele apagou. Acendi o quarto, aí deu certo. Acendi a vela, pinguei em cima da tampa do sanitário e fixei. Como eu tinha esquecido tanto o meu pentagrama quanto o sino para finalizar a invocação da entidade que eu estava chamando para combater, para expulsar aquele demônio, eu bati palma 3 vezes. Na terceira vez abri o portal e a entidade compareceu e a ventania logo em seguida desapareceu e o demônio parou de rosnar e se foi. Bom, aí eu abri a porta do banheiro, completamente encharcado de suor, a vela lá queimando. Eu sentei em cima dos tijolos e fiquei sentado lá durante uns 40 minutos. E o tempo, como eu já disse, voltou ao normal. E depois disso eu fui para minha rede, me deitei e dormi como um anjo. Então, gostaram da história? Por favor, deixem seus comentários aqui logo abaixo. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, seja de cartomancia, baralho cigano, tarô, runas, aichin ou leitura de mãos, por favor, entre em contato. www.acasadoraculo.com.br ou www.acasadoraculo.com, ou, se preferir, acasadoraculo@gmail.com. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.